Então, ao todo, gente, nós tivemos aqui 25 denunciados, tá? 25 denunciados. Citei vários desses advogados, né? Então não preciso repetir. Próximo aí. E aqui a lista de todos, tá? Tá disponível no site. Tem até o Marcelo Nobre que atuou na cassação do Eduardo Cunha. E aqui, olha, segundo o próprio Ministério Público, o presidente do STJ recebeu diretamente 42,9 milhões, tá? Da FEComércio, lá do Orlando Diniz. E mais 40 milhões indiretamente através de bancas, né, de escritórios aliados. Então, ao todo, ele recebeu 83 milhões de reais. É mais até do que os 68 milhões recebidos pelo Zanin. Só que, quando você quebra o sigilo, você vê também repasses entre eles. Então, dinheiro que foi para o escritório do Eduardo Martins, depois indo para o do Zanin para o Eduardo Martins. Né? E eu me lembro, cara, que na época, 4 anos atrás, publiquei até procuração desses caras, a subprocuração, o subestabelecimento, melhor dizendo, né, de um para outro. Publiquei isso tudo no site. E toda vez que eu publicava, eu era atacado, como acontece hoje também. Bom, e aí o Ministério Público também descobriu aqui ele, o filho do presidente do STJ, fazendo repasse para o ex-presidente do STJ, que é justamente o César Asfor Rocha, porque o César Asfor Rocha tem muita influência no STJ. E o pai do Eduardo Martins, o Humberto Martins, ele é aliado do César Asfor Rocha, tá? Então, para vocês entendam como é que funciona. E aqui os 83 milhões envolvendo então essa triangulação de pagamentos, tudo isso aí na denúncia do Ministério Público. Próximo. Aqui os detalhes, tá vendo? Quanto foi para lá, quanto foi para cá. 42 milhões e 900, mais 5 milhões e meio, mais 37,400. Então, é isso aí. Aqui tem outro filho também, tem o Caio Asfor Rocha, que é o filho do César Asfor Rocha, que também é citado nessa investigação. E o Ministério Público também identificou, fez uma linha do tempo, identificou repasses da Cristina Bonner ao ACEF, na mesma época que o ACEF recebia recursos indiretamente da FEComércio. Só que essa investigação ela traz mais elementos, porque eles pediram relatório do COAF, pediram quebra de sigilo, e aí descobriram, inclusive, que o ACEF, embora ele e a Cristina digam que estão separados desde 2017, eles mantêm relações comerciais. Nesta denúncia, o Ministério Público relata repasses da empresária para o advogado no ano passado, inclusive, já no governo do Jair Bolsonaro, lembrando que ela tem contratos com o governo, que vários deles foram renovados. O ACEF mantém esse relacionamento com o Bolsonaro há pelo menos 4 anos, tá? E atuou fortemente na campanha, transformando-se então nesse advogado da família presidencial. E as empresas de Bonner, que têm histórico de contratos com o poder público, renovaram vários negócios no ano passado. Relatórios do COAF anexados à denúncia mostram que o escritório do ACEF recebeu cerca de 4 milhões das empresas Global Web, True Access e Comp Software, que são da Cristina Bonner. Em 2017, há inclusive registros de saques em espécie de forma fracionada, né, realizados pela Cristina e seguidos de depósitos do ACEF nos mesmos valores. E já em 2019, o COAF identificou movimentações atípicas entre março e setembro, num total de 437 mil, envolvendo a empresa Peachtree Empreendimentos Imobiliários e Rurais. E a Peachtree, segundo o próprio Ministério Público, estaria ligada a um offshore no Panamá. Bom, aí já virou aquela beleza, né? Chama aqui, Softline Overseas Corp, registrada lá no Panamá. Então, olha, tem muita coisa para ser realmente elucidada aí. Essa investigação, ela abre uma avenida. Aqui a linha do tempo, mostrando esses pagamentos ao longo dos anos, né? Então, pagamento da Cristina para o ACEF, das empresas, pagamento da FEComércio para o ACEF através da Eluf, tá? Então, tem todo esse esquema aí muito bem descrito, ok? E outro filho de ministro, né? Tiago Cedrais, filho do ministro Haroldo Cedrais, ministro do TCU, que também já foi citado na Lava Jato N vezes. Há pouco tempo estavam arquivando, né, a representação aí, a investigação do Haroldo Cedrais
livrando ele, né, porque realmente ele continua ministro, não é possível, está sendo toda hora citado. E o Tiago Cedrais vendia solução, né? Ele realmente era vendedor de solução no TCU. Precisava resolver alguma coisa com o TCU, procurava o Tiago Cedrais. Tá? O Tiago Cedrais, que era um garoto, né? Um garoto, como bem diz a Helene Calmon, são garotos que ficaram milionários. O Tiago Cedrais a gente acompanhou, tá? Eu conheci esse rapaz, advogado aqui, abriu o escritório, né? Aí contrata gerenciador de crise, não sei o que, assessor de imprensa. Eles entram em contato com o jornalista, vem tomar um café, você vai lá conhecer, quando você vê um escritório muito, né, todo moderno, luxuoso e tal, e você pensa, quem é esse cara, né? Como é que ele já tem esse tipo de estrutura? E aí você começa a investigar e se depara com essas relações, né? Então o Ministério Público trouxe isso tudo à tona, né? Segundo o próprio Orlando Diniz, foi o Sérgio Cabral, né, quem recomendou a contratação do Tiago Cedrais. O advogado seria o vendedor da solução lá no tribunal do TCU, justamente porque, no Tribunal de Contas, porque justamente esse problema do Orlando Diniz tinha uma vertente lá no TCU. Inclusive investigado aí pelo Júlio Marcelo, que fez muito bem o seu trabalho, como sempre. Diniz contou aos procuradores aí que em 2014 precisava suspender uma decisão do TCU que o havia afastado do comando do SESC do Rio por causa justamente de contratos irregulares. E o Cabral então sugeriu a contratação do Tiago. O advogado foi contratado por 13 milhões para trabalhar em processo no TCU. Segundo a denúncia da Esquema S, Cedrais nunca atuou formalmente numa causa da corte. Seu trabalho era atuar nos bastidores em favor do Orlando Diniz, embora seu contrato fosse com a FEComércio, segundo o Ministério Público. São chamados embargos auriculares, os velhos embargos auriculares que a gente sempre alerta aqui. A contratação do Cedrais, segundo o Diniz, foi para a diminuição da influência do grupo de Cristiano Zanin, o advogado Lula, que vinha atuando no TCU até então. Então eles fizeram ali, começaram a brigar entre eles e o Orlando Diniz tentou compensar. Aliás, em comunicações anteriores, na quebra de sigilo telemático, você vê e-mails em que eles falam mal, né, primeiramente do Tiago Cedrais, do pai, e depois contratam o Tiago Cedrais para então atuar lá junto ao TCU. Tá? Ok, próxima. Como eu disse, também foi alvo da operação Marcelo Nobre, contratado pela FEComércio para impedir que ministros do TCU fiscalizassem contratos de outras bancas de advocacia com a entidade. Quer dizer, vira, né, você tentando ali, é uma represa que começa a rachar. Então os caras começam a correr para todo lado, colocar tampa aqui, tampa ali, mas é impossível segurar, tá? E o Nobre, né, o Marcelo Nobre, foi o advogado, né, contratado pelo Cunha para atuar no processo de cassação dele. Ele é famoso por causa disso. Né? Então, se você jogar o nome dele aí, você vai ver a atuação dele na época da cassação do Eduardo Cunha. Tá? Ok? Beleza, próximo aí. Aqui o contrato, ok? E também aqui, olha, o filho do Sveiter levou mais 5 milhões da FEComércio sem trabalhar. Tá? A segunda denúncia, ele também firmou o contrato aqui, primeiro pagamento de 1 milhão em 2015, mas há indícios de que o contrato é ideologicamente falso, tá? Inclusive com as notas fiscais. Fazem tudo bonitinho, emissão de nota fiscal e tal, mas o conteúdo é sempre genérico e é o mais importante, eles não conseguem comprovar a prestação de serviço. Próximo. Aí diz o Ministério Público, é inverossímil que um contrato datado de setembro de 2015, prevendo pagamento de parcelas que deviam ser mensais sucessivas, não atreladas a qualquer tipo de êxito, só tenha começado a ser quitado em janeiro de 2016. Quer dizer, ainda foi retroativo o negócio. O Flávio Sveiter é justamente o filho aqui do Luiz Sveiter, tá? É mais um filho atuando, filho de desembargador atuando. Próximo aí. A Helena Calmon, né, conversou com a Cruzoé mais cedo e disse justamente, olha, são os meninos, estão todos milionários. Esse é um problema antigo, mas que nos últimos tempos se agravou muito, e não são só filhos, são mulheres dos ministros também.